seus olhos. O que precisa dar certo na sua vida? O que você espera que dê certo na sua vida? O que você tem buscado no Senhor? Qual a situação que precisa ser revertida na sua vida? Alguns Pode ser uma situação financeira. A outros pode ser a situação familiar. Mas a outros pode ser emocional, conjugal, espiritual. Qual é a área que precisa de uma transformação? O Senhor nos pergunta nessa noite: filho, o que tu queres que eu te faça? Qual é a área que você quer que eu faça um milagre? Fala com Deus, irmãos. Diga para Ele: Senhor, é essa área. É essa área que eu estou precisando de um milagre. Diga para Ele: quanto tempo faz que você precisa desse milagre? Aquele homem estava há 38 anos buscando um milagre. A mulher que tinha um problema na coluna estava há 38 anos procurando um milagre. Bartimeu estava desde que nasceu procurando. E você, irmão, quanto tempo faz que você precisa desse milagre? Eis que as boas novas estão sendo lançadas. Jesus Cristo está passando por aqui. Jesus Cristo está nesse lugar. Clama a Ele. Abra a tua boca e diga: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Senhor, irmãos, Ele vai te chamar pelo teu nome. Ele vai chamar ali: irmã Ceinha, irmã Dalberon, irmão Vismar, Adriana, irmã Vilma. O que tu queres que eu te faça nessa noite? E você vai dizer: Senhor, eu quero. E Ele vai dizer: você crê em mim? E nós vamos dizer: Senhor, eu creio. Eu creio que tu és o Filho de Deus. Eu creio que nas tuas mãos está todo o poder. Então eu digo, irmão, Jesus está dizendo: filho, vai em paz. A tua fé te curou, te salvou, te libertou, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Pega a palavra do Senhor, irmãos, e abra comigo em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 58. Oh, aleluia. Primeira Coríntios 15, 58. Amém? Esperar que todos achem. Diz assim a palavra de Deus: portanto, meus amados irmãos, eu vou ler e você vai repetir comigo. Sede firmes e constantes, sempre abundantes
na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Sede firmes, constantes e abundantes. Amém? Firmes, constantes e abundantes. Feche os olhos, feche a Bíblia. Pai amado, fala conosco através dessa palavra, Pai. Que o Senhor possa, meu Deus, nos direcionar aos milagres, às bênçãos. Que o Senhor possa nos conduzir em direção ao alvo. Porque é isso que nós queremos, alcançar o alvo. E para isso necessitamos da sua direção, do seu ensinamento, para que não venhamos falhar, desviar, errar o caminho. Por isso, Deus, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, mas fica à vontade. O tempo que vivemos é um tempo complicado, irmãos. O tempo de hoje é um tempo complicado. É um tempo difícil de nós caminharmos. Não no mundo secular, mas digo caminharmos no mundo espiritual. Estamos vivendo dias de dificuldades de exercermos a nossa fé. Pastor, mas ninguém proíbe nós de pregar. Se você quiser pregar na praça, você prega. Se você quiser falar do amor de Deus para qualquer um, você fala. Como é que o Senhor disse que está sendo difícil? Irmãos, estou falando de levar a sério a palavra. Porque hoje em dia, mas o mundo está agindo de uma tal maneira que muito facilmente o cristão é corrompido. Muito facilmente o cristão perde a direção. Muito facilmente ele troca o certo pelo errado. Ele troca o santo pelo vil. Hoje o mundo está de uma maneira tão terrível que muitas vezes, quando pensamos que estamos certos, estamos errados. Quando achamos que estamos fazendo certo, estamos fazendo errado. Porque muitas vezes pegamos referências erradas. Muitas vezes olhamos para pessoas erradas, olhamos para situações erradas e muitas vezes perdemos o foco da nossa caminhada. Se você for analisar, irmãos, hoje é muito mais difícil caminhar com Cristo do que muito tempo atrás. Porque hoje as portas do inferno, elas são inúmeras, que se apresentam diante de nós. Atalhos maravilhosos, atalhos lindos, mas que ao invés de nos aproximar de Deus, nos distancia de Deus. Então essa palavra que nós lemos hoje, Paulo, ele está dando aqui 3 dicas de como nós podemos acertar mais o caminho que se deve andar. Paulo, ele diz ali 3 coisas. Primeiro, sede firmes. Segundo, sede constantes. E terceiro, sejam abundantes na obra do Senhor. Nós vamos analisar essas 3 coisas. Primeiro, o que é ser firme? Quando Paulo diz ser firme, o que Paulo queria dizer com ser firme? Ser firme, irmãos, é aquela pessoa que está firmada sobre uma rocha. Ela está firme. Quem trabalha com construção sabe que para uma casa ficar firme, ela tem que estar sobre uma boa edificação, uma boa base. Então Paulo está dizendo ser firme. Tenha uma base sólida. Não construa sobre a areia, sobre o barro. Ser firme. Aquele que é firme não
exemplo de Noé. Noé era um homem firme. Pregamos aqui outro dia, quando Deus chegou para ele e disse: Noé, eu quero que tu construas um barquinho para mim. É um barquinho pequenininho, 120 metros, 20 e 18 de altura, um barquinho simples, Noé. E Noé podia dizer: peraí, Senhor, é muito para mim, é muita coisa para um homem só. Mas Deus diz: não, Noé, não é para ti, é para ti e para a tua família. E eu vejo na vida desse homem uma firmeza. Ele não olha para recurso, porque na verdade ele não tinha nenhum recurso. Ele não tinha nada preparado, porque ele não trabalhava com isso. Ele era agricultor. Ele tinha enxada, ele tinha pá, ele tinha, quem sabe, arado, ele tinha coisas para a agricultura. Ele não tinha nada para construir um barco. E muitas vezes Deus pede coisas para nós, irmãos, que vão estar muito além da nossa força. Muitas vezes andar com Cristo vai exigir de nós coisas que estão muito além dos meus recursos, da minha força, do que eu posso usar. E Paulo diz: ser firme. Noé não se preocupou de onde vinha madeira, de onde vinha betume, de onde vinha prego. Noé disse assim: Senhor, eis-me aqui, pode confiar em mim. E é isso que Deus espera de nós. Deus quer que eu e você sejamos firmes. Firmes. Que não venhamos olhar para a condição, para recurso. Que não venhamos olhar para a dificuldade. Quando nós paramos para olhar para a dificuldade, irmão, 50% da obra já está falida. Quando eu paro para olhar para o recurso, eu estou dizendo para Deus: Deus, eu não estou confiando em Ti. Para pensar, irmão, se não é assim. Se não é, dissesse: Deus, mas tudo bem, da onde vem a madeira, Deus? Da onde o Senhor vai providenciar a mão de obra? Porque é um barquinho grande, Senhor. É 120 metros. A igreja aqui tem 20 metros. Ela largura. 120 de comprimento, 18 de altura. Deus tinha grandes projetos na vida dele, mas nenhum recurso. Deus tem grandes projetos com a igreja. Não falo igreja, eu falo igreja. Você, eu. E muitas vezes os recursos não vão estar à nossa disposição. Mas Deus diz: ser firme. Paulo disse: porquanto, amados irmãos, sede firmes. Para analisar a vida de Paulo, irmão. Ele era um homem que sabia o que ele estava falando. Porque se eu estivesse no coro de Paulo, eu não saberia se eu iria aguentar, se eu ia continuar pregando o evangelho. Porque aquele homem, irmãos, ele não dava um passo sem sofrer as consequências do evangelho. Era apedrejado, era chicoteado, era preso, era humilhado, era expulso. Entrava num barco, o barco naufragava, ia colher graveto, a cobra picava. Aonde aquele homem ia, era luta, era tribulação. Então nós podemos ver que essa palavra não veio de alguém que não tinha experiência. Essa palavra veio de alguém que sabia o que estava falando. Ele disse: irmãos, eu olho para a minha vida e eu digo para vocês: querem acertar o alvo? Sejam firmes. Não falo da boca para fora, falo de experiência que eu tenho. E Paulo fala com nós hoje, irmãos, dizendo: filho, quer ser vitorioso, quer acertar o alvo?
Quer chegar no fim da carreira e dizer: combati o bom combate? Ser firme. Irmão, se fosse fácil, Jesus diria: era fácil. Se fosse simples, Jesus teria dito no Evangelho: é simples. Mas Jesus nunca disse isso. Jesus disse que era complicado, era difícil. Jesus usou um termo até muito forte, assim: olha, eu lançarei vocês como cordeiros no meio de lobos. Vocês vão ser perseguidos. Vocês vão tentar destruir vocês. Mas sede firmes. Deus fala com Josué, de Josué: ser firme, forte, corajoso. Irmãos, são qualidades que nós temos. São qualidades que eu e você temos. Porque senão nós não estaríamos aqui. Porque o próprio Paulo ainda diz: olha, porque vocês receberam um espírito que não é de covardia, não é de medo, mas é poder. Irmãos, eu e você temos todas as condições de sermos firmes e acertarmos o alvo. Qual é o alvo que você quer acertar? Nós falamos no começo: qual é o milagre que você quer? Esse milagre é um alvo. Tem pessoas que querem uma bênção na família, é um alvo. É fácil? Não é. Muitas vezes é complicado, muitas vezes dá vontade de desistir, muitas vezes dá vontade de abandonar, mas a Bíblia diz: ser firme. Busque no Senhor a força que te falta, porque é Ele quem sustenta, é Ele quem fortalece, é Ele quem nos dá sabedoria para permanecer firme. Você acha que Noé pesquisou na internet da época como é que se construía um barco? O Espírito Santo de Deus capacitou aquele homem. Quando Deus queria construir o tabernáculo, ninguém sabia mexer com ouro. Sabe o que aconteceu? Deus capacitou 2 homens para mexer com ouro. Deus ainda é o mesmo. Ele ainda capacita homens e mulheres para serem firmes e alcançarem os seus alvos, objetivos. Fácil não é, irmãos, mas não é impossível. Deus tem muitas vitórias para entregar para a igreja. Deus tem muitas vitórias para entregar para você. Mas Ele diz: filho, sê firme. Não caia, não desfaleça, não retroceda, não olha para trás, não murmures. Quem é firme não murmura. Murmuração é símbolo de moleza, é símbolo de fraquejar. Não murmure, ore. Temos que trocar murmuração por oração. Ser firme. Quanto mais difícil for, maior será a vitória. Você já escutou isso? Quanto maior é a luta, maior será a vitória. Ser firme. Está difícil, irmão. Eu sei que é difícil. Muitas vezes você chora na igreja porque está difícil. Você não chora porque está querendo chorar. Você chora porque está difícil. Você chora porque muitas vezes dá vontade de desistir. Muitas vezes choramos porque oramos e parece que a oração não é respondida. Mas toda oração feita, ela vai até o trono de Deus, irmãos. Porque o Senhor diz que a oração de um justo tem valor. Ser firme.
pessoas desistem quando a vitória está a um passo. Lutam um ano inteiro, quando a vitória está na semana que vem, elas desistem. Isso até, irmãos, dá até de compreender, irmãos. Porque o diabo muitas vezes ele sente quando a nossa vitória está próxima. O que os meus olhos não veem, o que os teus olhos não veem, no mundo espiritual, Satanás vê. Ele vê o movimento de anjos. Satanás percebe quando os anjos começam a se mover em tua direção, quando há um mover espiritual em direção à tua vida. Ele percebe que a tua vitória está próxima, e quando ele vê isso, ele começa a aumentar o nível de dificuldade, para que você desista, para que você pare. Se a tua luta se intensificou, ser firme, porque a vitória está próxima. Que os meus olhos não veem, o meu coração sabe que está aí, porque eu tenho fé. Eu posso não ver, eu posso ver a luta, eu posso ver o inimigo se levantando, eu posso ver, parece que está tudo errado, eu posso ver, mas eu creio que a minha vitória está próxima, porque eu estou firme. Segunda palavra que ele fala é constante. Ser firme e ser constante. O que é constante? Constante é algo que nunca para, nunca termina, é constante. Constante também pode ser no nível. Tem pessoas que são assim, daqui a pouco são assim, daqui a pouco estão assim, daqui a pouco são assim. A Bíblia diz ser constante. Faça sol, faça chuva, a minha fé é constante, é nivelada. A minha fé não é movida por situação, irmão. Muitas pessoas não são constantes porque a sua fé é movida por circunstância. Quando tudo está bom, a fé está no nível alto. Quando os problemas vêm, a fé cai. E a pessoa chora, e a pessoa se desespera. Não é constante. É criança espiritual. Criança que é assim. Quando o pai está presente, a criança está feliz. Mas quando o pai bate na bunda porque fez coisa errada, ela olha para o pai e diz: eu não te amo mais. É inconstante. E tem muita criança espiritual. Quando Deus dá, eu amo a Deus, Deus é maravilhoso, eu quero é Deus, eu quero é Deus. Mas quando Deus retém, cadê esse Deus? Que Deus é esse? Não vou mais para a igreja, não oro mais, não busco mais. É inconstante. E Paulo está dizendo que a vitória seja constante. Não diminua o ritmo da tua fé. Está na luta? Estou orando, estou jejuando. Acabou a luta? Continuo orando e continuo jejuando. Nós pregamos sobre Pedro. Está difícil? Fica no barco. Melhorou? Continua no barco. Não pula do barco. Está doente? Entra no barco. Recebeu a cura? Continua no barco. Não pula fora do barco. Lugar de cristão é dentro do barco. O nosso lugar é constante. É não sair e entrar, entrar e sair. Temos que ser constante com Deus. Tem sol, tem chuva, dias fáceis, dias ruins, eu sou constante. A minha fé não muda.
a minha oração não muda, o tempo de oração não diminui, o tempo de jejum não diminui, porque eu sou constante, porque eu tenho um alvo, uma meta. E nessa meta, mas vamos supor que a minha meta seja chegar lá na irmã Salete. É a minha meta chegar lá. Eu vou ser constante, mas eu vou pegar esse passo e vou seguir, não tem problema. Se alguém se levantar e me impedir, pode ter impedimento, mas eu sou constante, irmãos. Jamais eu posso pensar em fazer assim, ir para cá, parar. Não, eu tenho que ser constante, porque eu tenho um alvo. E se você tem um alvo, você tem que ser constante e caminhar firme em direção a ele. O nosso maior alvo não é aqui na terra. O nosso alvo principal não é nada aqui da terra. Porque as coisas da terra são passageiras. Vão passar, vão acabar, vão ficar. O nosso alvo principal é Jesus Cristo. Claro que teremos outros alvos até chegar em Jesus Cristo. Uma vida melhor, uma vida abençoada, família abençoada. Mas o alvo principal é Jesus Cristo. Minha salvação. Então eu vou ser constante. Ser firme e ser constante. Nada me abala, nada me tira do caminho, nada me desvia, nada diminui a minha fé. Se a tua fé, ela é medida pelas bênçãos aqui da terra, você está em mau caminho, irmão. Se o termômetro da tua fé é pesado por alguma bênção aqui da terra, você está perdido. A nossa fé, ela tem que ser medida lá em Cristo. Nada aqui da terra. O principal é a salvação. O que vier aqui da terra, irmãos, amém. Se não vier também, amém. Importante é o meu alvo principal. E para isso eu sou firme e constante. Se eu for inconstante, alto e baixo, eu corro o risco de quando eu estiver embaixo, eu errar o caminho, pegar outro caminho. Pega um carro à noite, numa rua que não tem luz. Você está com o farol alto, você enxerga longe, apaga o farol para você ver. Você fica perdido. Mesmo que seja uma reta, quando você vai ver, você já está indo para o mato. Assim são aqueles que são inconstantes espirituais. Enquanto ele é firme, ele enxerga longe, ele enxerga a cruz, ele enxerga Cristo, ele enxerga a salvação, ele enxerga a vida com Deus, ele está enxergando, mas quando ele cai na sua fé, ele já não vê mais nada, ele não vê Cristo, ele só vê problema, ele vê a onda, ele vê o vento, e muito fácil ele pode se desviar do caminho. E quando voltar a luz, não pode ser tarde demais, pode estar batendo em alguma árvore aí no caminho. Ser firme e constante. E por último, sempre abundantes na obra do Senhor. O que é abundância? Abundância é ter além do necessário. É ou não é? Abundância é ter além do necessário. Na obra do Senhor. Se Deus pede para você orar, você vai ter que ter abundância de oração. Quer vitória?
tenha abundância de oração. O Senhor nos diz: vigiar, tenha abundância, excesso de vigilância. Abundância na obra do Senhor. Fazer além daquilo que me é pedido. Se Deus me pede 10, eu dou 100, porque é abundância. Se Deus pede para amar 1, eu amo 10, porque é abundância na obra de Deus. Se Deus exige perdão de 1, eu perdoo todos, porque é abundância. Abundância, sejam abundantes, não sejam mesquinhos para Deus. Já estou fazendo demais para Ele, já dei demais para Deus, já estou aturando muito para Deus. Sede abundantes, firmes, constantes e abundantes na obra de Deus. São 3 palavrinhas, irmãos, que Paulo diz que nós devemos ter para alcançar os nossos objetivos. Falta de firmeza, inconstância e mesquinhez na obra de Deus é símbolo de derrota, é símbolo de alvo não alcançado. E eu creio que todos que estão aqui querem alcançar os seus alvos. Todos que estão aqui sonham em um dia morar na Nova Jerusalém. Ser firme, ser constante e ser abundante. Então Deus está falando comigo e contigo hoje. Para pensar o que você tem feito pela obra de Deus. A obra física, a obra espiritual. O que você tem feito para Deus? Será que você não pode fazer mais para Deus? Muitas vezes, mas eu me pego e eu digo para mim: poxa, eu posso fazer muito mais para Deus e não estou fazendo. Eu poderia dar muito mais para Deus, mas eu não estou dando. Poderia evangelizar mais. Eu poderia fazer mais na obra de Deus. Eu poderia amar mais os meus irmãos. Eu poderia orar mais do que eu oro, jejuar mais do que eu jejuo. Porque a Bíblia fala do servo e do servo bom. O servo é aquele que faz o que o Senhor manda. Mas o servo bom é aquele que faz além daquilo que o Senhor manda. O Senhor não precisa nem mandar, quando o Senhor vê, já está feito. Porque o servo bom foi além da expectativa. E é isso que Paulo está falando. Que nós temos que surpreender Deus. Você tem surpreendido Deus, irmãos? Você tem feito mais para Deus? Coisinhas pequenininhas. Mas se eu faço a mais, eu estou atraindo a atenção de Deus. Zaqueu, ele atraiu a atenção de Deus mais que todo aquele povo que estava ali. Por quê? Porque ele deu mais, ele foi além. Ele disse: eu quero ver ele. Ele não se preocupou se a figueira tinha espinhos, se ia doer, se ia se machucar. Ele dizia: eu vou ver ele. E ele foi além da expectativa. Ele foi abundante naquela obra. Ele podia ir lá e se arrastar e sair da frente, sai até chegar. Mas diz: não, eu vou subir aqui e vou ver ele lá de cima. E você acha que Jesus não estava vendo isso? Antes mesmo de Jesus chegar ali, Jesus já estava vendo ele, o coração dele, e ele subindo aquela figueira. Jesus já sabia que ele estava lá.
Quando Jesus chega, Jesus para e olha para ele e diz: Zaqueu, desce daí, Zaqueu. Tu fosse abundante, tu fosse firme, desce daí, porque hoje convém que eu vá na tua casa. Irmão, 3 coisas que nós vamos fazer: ser firmes, constantes e abundantes. Pastor, vale a pena fazer isso? Vale a pena ser firme? Vale a pena ser constante? Vale a pena ser abundante? Vamos ler o final do versículo ali. Abra aí de novo, 1 Coríntios 58. 15:58. Poxa, será que vale a pena pagar o preço? Vale a pena se sacrificar? Será que vale a pena realmente fazer a obra de Deus? 1 Coríntios 15:58, parte B do versículo, diz assim: sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão, irmãos. Tudo que eu fizer para Deus não é em vão. Tudo há uma recompensa. Tudo Deus olha, anota e paga e nos devolve como recompensa. Não é em vão o teu sacrifício, não é em vão você ficar orando, jejuando, não é em vão você pagar o preço, não é em vão você ficar firme e constante. O Senhor sabe o preço que vale a tua bênção. E Ele, irmãos, irá recompensar nosso sacrifício. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia que diz: e sabendo que no Senhor, sacrifício no Senhor, firmeza no Senhor, constância no Senhor, abundância no Senhor. Não é da carne, não é para o irmão, não é para a terra, não é para a placa da igreja, não, é para o Senhor. Tudo que eu fizer não é para o homem, é para Deus. Então tudo que eu faço tem uma recompensa, não é em vão. Muitas vezes pensamos, orar de madrugada, ninguém está vendo. Irmão, não é em vão. Você ora de madrugada e Deus responde. Sacrificar, mas ninguém está vendo eu sacrificar. Irmão, não precisa ninguém ver. Quem precisa ver já está olhando, e não é em vão. O Senhor abençoa, o Senhor responde. Todo o nosso trabalho, entre aspas trabalho, porque é um prazer que fazemos para o Senhor, não é em vão. Juntar um papelzinho na igreja não é em vão. Senhor, estou sujando a tua casa, vou jogar no lixo. Significante. Pois tem uma moça aí que vai, para que eu vou fazer isso? Seja abundante, irmão. Pega, diga: Senhor, é a tua obra, não é em vão, irmãos. Tem um galardão para isso, tem uma bênção para isso, para a tua vida. Poxa, o irmãozinho está lá passando problema, vou lá abraçar ele, vou lá chorar com ele, vou orar com ele, mas ele não pode fazer nada por mim, coitadinho, é mais pobre que eu, vou perder meu tempo. Irmão, não é em vão. Abraça ele, chora com ele, ora por ele, porque a tua recompensa vem. Todo trabalho no Senhor não é em vão. Agora, se você fizer fora do Senhor, aí é em vão. Não, peraí, vou abraçar o irmão, porque eu sei que o irmão pode me ajudar. Aí é em vão, irmãos. Você vai nadar e vai morrer na praia. Não vou. O pastor chegou já? Já? Vou lá fazer uma média, lavo umas bandeiras, o pastor veio. É em vão. Não tem valor nenhum para Deus. Vou dar oferta alçada para mostrar que eu posso. É em vão, irmãos. Tem que fazer para o Senhor. E
sabendo que toda obra no Senhor não é em vão. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Firmes, constantes e abundantes. Diga assim: firme, constante e abundante no Senhor. Só assim nós vamos alcançar os nossos alvos. Feche os teus olhos. Como é que está a tua vida? Você analisou essas 3 palavrinhas tão pequenas, mas que fazem uma diferença tão grande na nossa vida. Se você tem sido inconstante, não, primeiro vamos começar pelo firme. Se qualquer coisa tem te abalado, se qualquer coisa tem abalado a estrutura da tua fé, peça agora para o Senhor, para que Ele venha te fortalecer. Muitas pessoas têm anos de igreja, e quando vem uma luta, parece que é recém-convertido, chora, desanima e tem vontade de parar. Se levanta uma tempestade, esquece do Deus que ela serve, esquece que Deus tem um compromisso muito sério com ela. Isso é falta de firmeza. Vem luta, vem, bato no peito, porque eu sei em quem eu tenho crido. Irmão, se você tem se abalado por qualquer coisa, peça para Deus agora: Deus, eu quero ser firme. Olha para o exemplo do Noé, olha para o exemplo de Abraão, Paulo, homens que eram firmes. Imaginou se Deus pede algo precioso para ti? Você fica todo quebrado. Mas como Deus? Abraão disse: queres meu filho? Eu vou entregar para o Senhor. Queres o meu melhor? Eu entrego o meu melhor. Ser firme. Irmãos, você não consegue ter uma vida de fé constante, porque um dia você está feliz, outro dia você está triste. Um dia você tem fé em Deus, outro dia você já não tem mais. Um dia você é constante, outro dia não é. Peça para Deus o equilíbrio agora. Diga a Deus: eu quero o equilíbrio espiritual. Eu quero ser constante. Dia de sol, dia de chuva, dia de vento, dia de tormenta, eu quero ser firme e constante. Irmão, se você tem diminuído os passos, o que eu quero dizer com diminuindo os passos? Você deixou de fazer algo para Deus, por causa de um motivo ou de outro. Você está sendo inconstante. Você diminuiu a sua caminhada com Deus. Retoma nessa noite. Diga: Senhor, eu vou retomar a minha caminhada. Eu vou retomar, vou ter constância na obra contigo. Irmão, como é que Deus pode contar com aqueles que são inconstantes e não têm firmeza? Como que Deus pode contar com uma pessoa assim? Mas Ele conta contigo, Ele quer que você seja firme e constante. Firme e constante. Pega a cruz, nega-te e siga-me.
Começa a pedir para Deus a partir de hoje. Eu quero ter abundância no Senhor. Eu quero ter abundância de oração, abundância de jejum, abundância de vida espiritual. Eu quero voltar a ser aquilo que eu era. Você lembra do primeiro amor? O primeiro amor, irmão, tudo é em abundância. Não faltamos o culto, porque estamos em abundância de amor pela obra de Deus. No primeiro amor, oramos todos os dias, pedindo para Deus salvar do maior até o menor da nossa casa. Quando estamos no primeiro amor, pregamos a palavra para todo mundo. Cadê a abundância? Você tem ficado escasso. Você tem retido. Peça para Deus o primeiro amor. Diga a Deus: restaura o primeiro amor na minha vida. Restaura aquele amor que eu tinha quando eu te conheci, quando o Senhor me salvou, quando o Senhor me libertou, quando o Senhor me curou. Devolve esse primeiro amor, Senhor. Resgata na minha vida, porque a abundância, meu irmão, só vai ter na nossa vida quando nós estivermos de volta com o primeiro amor. O primeiro amor tem que ser todos os dias da nossa caminhada. Porque terão dias, irmãos, que nós não teremos vontade de vir na igreja. Virão dias que não teremos mais vontade de orar. Mas são nesses dias que nós temos que ser firmes, constantes e abundantes. Guarda bem essa palavra, irmãos. São nos dias maus que eu tenho que ser firme, constante e abundante. Ser firme no dia bom, até o ímpio é. Constante no meio da bonança, o ímpio é. Abundante no mundão aí, o ímpio é. Mas Deus quer ver, irmãos, é na hora do fogo, na hora da prova. Que Deus quer ver a nossa firmeza, constância e abundância. Faça um voto com Deus agora. Fala para Ele: Senhor, eu vou melhorar. Para isso eu quero pedir o Teu Espírito Santo. Porque eu sei que nada vem de mim. Isso não pertence à minha natureza. Isso é fruto do Espírito. Peça para Ele: Senhor, haja agora um derramamento do fruto do Espírito na minha vida. Firmeza, constância e abundância. Se nós formos ler aqui o fruto do Espírito, você vai ver que muitos deles, todos eles, têm a ver com isso. Firmeza, constância e abundância. Glória a Jesus. Levanta tuas mãos. Senhor Deus e Pai, a Tua palavra foi pregada. E nessa noite o Senhor nos deu 3 palavras que, como igreja do Senhor, nós temos que praticar. Temos que colocar em prática, hoje mesmo. Firmeza, constância e abundância. Porque não somos qualquer povo. Esse filho, essa filha que está aqui com as mãos levantadas, não são qualquer povo. São o Teu povo. Por isso, Deus,
Dá firmeza para eles agora. Aqueles que não tinham firmeza, Deus, dá firmeza para eles. Pai, aqueles que eram inconstantes, estabiliza, Deus. Que teu Espírito Santo possa estabilizar a fé dessa pessoa. Senhor, e devolva, acrescenta o primeiro amor. Para que todos nós possamos ser abundantes na tua obra. Porque como diz a tua palavra, sabemos que todas essas coisas no Senhor não são em vão. Graças a Deus. Amém, irmãos? Pode aplaudir o nome do Senhor, pode se sentar. 3 coisas. Procure praticar essas 3 coisas: firmeza, constância e abundância. Nos dias de luta é que você tem que se lembrar dessa palavra. Nos dias de dificuldade é que você tem que se lembrar dessa palavra.